Oi, pessoal! Boa noite! Mais uma noite de leitura, análise e interpretação de Dom Casmurro, bate-papo, nosso encontro marcado, que não tem sido diariamente. Como eu disse no início, né, eu ia tentar fazer diariamente, mas por conta, né, das outras coisas que eu faço também todos os dias, as gravações de aula, né, minhas aulas online, minha filha, que eu preciso dar atenção o tempo inteiro, eu não sabia se eu ia conseguir manter, né, essa leitura diária. E acaba que eu não marquei dias específicos, estou fazendo o possível para dar o máximo de vezes por semana, fazer o máximo de vezes, né? Então eu peço que vocês fiquem de olho, porque sempre que tiver, vai ser nessa faixa das 7, 8 da noite, tá? Eu também sempre frisei 7 da noite, então agora a gente fala assim, a partir das 7, se for gravado eu vou postar a partir desse horário, tá? Se for ao vivo vai ser nesse horário, tá bom? E sempre colocando no YouTube, também aqui no Instagram o link, tá? E vocês vão sempre ser avisados sempre que tiver aula nova, tá bom? Principalmente você que se inscreveu lá no canal do YouTube, vai chegar a notificação, tá? Você que me segue aqui no Instagram também sempre vai ver atualização. E se você ainda não me segue e não se inscreveu, pode fazer isso agora para não perder nada, tá bom? Vem novidade por aí, em breve eu conto para vocês, tá? O pessoal que está me perguntando a respeito de novos conteúdos, novos cursos, novas jornadas, vem novidade, tá? Logo, logo eu conto. E vamos embora para a leitura, tá? Paramos onde nós paramos. Bom, Bentinha tinha falado com José Dias, vieram embora do passeio público. Ele encontrou o imperador no caminho, já imaginou pedindo para o imperador interceder por ele, né? Para não ir para o seminário. Bom, capítulo 30, ó, já estamos no capítulo 30, o Santíssimo. Gente, o pessoal que está com pressa de acabar, degustem a leitura, calma, tá bom? Calma. Você que está chegando hoje, lá no YouTube tem a leitura desde o início, tá? Esse aqui é o 11º vídeo, tá bom? Sempre procuro comentar, falar, né, pra gente analisar o que foi lido. E sempre que necessário eu falo sobre algum conceito de dentro da língua portuguesa ou da literatura, algum conceito que vai ser importante, né, para a interpretação, para vocês acostumarem com a leitura, tá? Esse projeto existe justamente para vocês perceberem que o não conhecimento da pontuação, da entonação correta quando você lê, pode atrapalhar o entendimento do texto, tá? E é por isso que muitas vezes você sabe, por exemplo, numa prova de português, você sabe muito da gramática, mas você pulou o básico, não sabe direito empregar a pontuação na hora que você está lendo, você não consegue interpretar textos, não só a pontuação, né? Mas um dos pontos mais graves, porque é muito básico, né? Você não consegue empregar a pontuação corretamente, você não consegue ler com a entonação correta e automaticamente você não consegue entender o que está lendo, além de outros fatores que podem te atrapalhar, e aí você acaba se dando mal numa prova justamente por causa da interpretação de textos. Então, eu senti essa necessidade de criar um projeto que nos fizesse mergulhar na leitura, tá? Que nós lidássemos com a prática do que nós aprendemos em língua portuguesa, né? Nós muitas vezes sabemos ler, nós lemos tudo, mas de repente você termina de ler uma página inteira e você te perguntar, tá, agora me explica o que você acabou de ler. Às vezes não se consegue explicar. Você já sentiu isso, né? Em prova você lê correndo, porque tem tempo quando você termina de ler o texto, caramba, não entendi nada. Por quê? Porque é isso, você tem que aprender a ler com atenção, ler fazendo esforço para atender e fazer uma leitura ativa. O que é isso? Você lê com calma, pensando nas palavras que você está lendo, não entendeu? Lê de novo. Tá em casa, tem acesso ao dicionário? Vai lá, procura as palavras que você não conhece. Citou alguma coisa que você nunca ouviu falar? Vai lá no Google, pesquisa. Hoje em dia todo mundo tem o Google, né, ao alcance das mãos. Se você está me vendo aqui, você consegue acessar o Google. Então, vai lá, procura, tá? E isso é leitura ativa. Você, a partir da leitura de um livro, você vai aprender ainda mais coisas em torno daquilo ali, né? O livro vai ser apenas um pretexto para você se aprofundar mais em língua portuguesa, no estudo de língua portuguesa, na verdade, de colocar na prática o que você aprende em língua portuguesa também. E você tem matéria-prima
para se acostumar com a interpretação de textos. Não vai acontecer de você ir lá para uma prova de física e você treinou tanto fazer as contas, gravou as fórmulas e tal, mas você não consegue entender o que a questão está te pedindo. Aí fica complicado, né? Então, é por isso que esse projeto existe, tá? Se você está chegando agora, não é simplesmente pegar o livro Dom Casmurro e ler, tá? Nós usamos, é um pretexto para nós estudarmos, irmos muito mais além, para nós aprendermos a interpretar o mundo. Por isso que a minha plataforma lá de interpretação de texto se chama Interpretando o Mundo. Porque aprendendo a interpretar o mundo e não simplesmente decorar regras, né? Enfim, decorar a gramática, claro, óbvio, né? Não é decorar a gramática, mas óbvio que estudar a gramática é importantíssimo, mas você precisa aprender a colocar tudo isso em prática, você precisa treinar a sua mente, a sua criatividade, o seu pensamento, você precisa treinar a sua intuição, você precisa treinar a sua leitura, tá? Então, eu falo rápido, fica sem ar. Eu sempre friso isso, gente. Você quer gabaritar uma prova? Se aprofunde, estuda tudo que você precisa estudar que tá lá. Mas não deixa de se aprofundar, não deixa de treinar muito, não deixa de estudar realmente a fundo interpretação de textos, tá? Porque às vezes você, mas eu estudo muito, não passo. Você pode estar tendo dificuldades para passar porque você não consegue interpretar textos corretamente. Você não consegue absorver bem o que você lê. Você não consegue entender direito o que você lê. E aí você, poxa, mas eu sei tudo, eu decoro tudo. Eu não sei, eu nunca passo, eu nunca consigo gabaritar. Eu preciso de uma nota alta. Eu quero passar no Enem, eu quero passar no concurso público. Mas eu sempre me... O telefone tá solto hoje. Eu sempre me dou mal e eu não sei porquê. E não tem como estudar interpretação de texto, porque isso é muito na hora, é sorte. Não, não é sorte. Interpretação de texto se estuda. Eu estou provando isso aqui para vocês. Há conceitos importantes, figuras de linguagem importantíssimas que vocês precisam conhecer para saber o que se passa dentro do texto quando elas aparecem. Principalmente pontuação, entonação, há diversos macetes para você fazer uma boa interpretação, né? Então, assim, se estuda, sim, tá? Então, isso aí tem que estar no teu cronograma, principalmente, né? Do mesmo jeito que português aparece muitas vezes, cai em todas as provas, aparece muitas vezes como... ela tem um peso maior nas provas, ela muitas vezes é critério de desempate nas provas, né? Interpretação de textos, ela influencia tanto na prova de língua portuguesa quanto nas outras provas, tá? Você fica um passo adiante, muitos passos adiante, né? Você vai muito, muito, muito além, muito mais longe que outros candidatos quando você se dedica a ler e entender o que você está lendo, tá bom? Bom, deixa eu começar aqui a leitura. Expliquei, falei bastante, mas eu espero que isso tenha servido, que isso sirva, gente. Eu sempre friso, eu sempre volto nessas coisas, porque é importante você saber por onde ir, por onde andar, por onde começar e onde você precisa aprofundar, né, nos seus estudos, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa leitura. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas para a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro, o ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. E iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre que lavava as mãos. Depois, como o Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava do sacristão uma das varas do palio.
José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Desculpem. Pádua, apesar do medo que tinha o outro, teimava em querer a vara. Tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando a si obter de um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe, aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha, qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada, e tornava a tocha comum. Outra vez, a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão de isope e campainha nas mãos, saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis, que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio o Deus dos exércitos. Com pouco, senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na Rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos, que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente e misturei tudo, de novo. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura, a dor era comunicativa em si mesma. Complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais, e quando, enfim, pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: "Não chore assim." A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas, há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. De novo, gente, não fiquei satisfeita, não. Não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas, há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte. E não vejo
outra mais que bodas. Né? É isso. Não sei, era alguma coisa contrária à morte. E não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: não ria assim. Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara. E como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pado, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E, contudo, havia outros que também traziam tocha, e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Gente. Bom, José Dias se mostra cada vez mais perto daquela impressão que a prima Justina passou sobre ele, né? Aquela impressão de uma pessoa, eu não lembro os adjetivos que ela usou, mas uma pessoa dissimulada, né? Uma pessoa não muito confiável, interesseiro, talvez, enfim. E olha só em que situação, né, que ele foi disputar. Ele deixou claro na outra conversa que não gosta, né, do pessoal do Pádua, né, da família da Capitu. Ele deu a entender, né, em outra ocasião, que isso era devido à classe social, pelo que eu me lembro, pelo que eu pude notar, né? Ele disse que a família de Bentinho é de uma nobreza diferente e tal, enfim. Ele não gosta do pessoal lá do Pádua. Não me lembro a mãe de Bentinho. Mas eu acho que ela não entrou nessa história de não gostar, não. E ele aqui deixou isso muito claro, né? Disputar, né? Vocês entenderam qual foi a disputa, né? O Santíssimo ia saindo e eles precisam de pessoas para carregar aquela cobertura, né? Que vai acima do padre, né? E do sacramento. E quem é católico conhece bem, né, essas expressões. E ele achava muito mais importante carregar ali uma das varas que seguravam aquela cobertura, né? Ele achava muito mais importante do que ir segurando uma tocha, enfim, ele correu e pediu. Só que o Pádua, ele pelo jeito era mais assíduo, né? Mais conhecido na igreja e mais devoto, e estava sempre ali acompanhando o Santíssimo, e ele tinha começado a carregar a vara em vez da tocha, né? E ele quis disputar ali, não deixou nem Bentinho passar a vara para ele. Uma maldade, né? Não vejo nada mais, agora aqui a minha opinião, né? Não vejo nada além de maldade, né, nesse gesto dele. Então é realmente uma pessoa muito... Então, quer dizer, ele prometeu a Bentinho que ia falar com a mãe dele, deu a entender que ia ajudar, né? Veio todo feliz lá de onde eles tinham conversado, mas ali fez questão de dizer que ele era um quase seminarista. Então, peraí, qual é a do Pádua, afinal, né? Bom, o choro lá da filha da enferma acabou fazendo Bentinho chorar também, né? E ele pensava em Capitu, ele pensava no tudo que eles estavam passando, né? Uma tristeza adolescente, né? Uma tristeza de primeiro amor, né? E aí, de repente, a imaginação trouxe a imagem dela escrevendo no muro, toda, né, ela com os braços no ar, e pensou nela. Por um momento eu achei que Capitu estava lá falando com ele. Ele vem aqui, a dor era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais e... Quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: não chore assim. Então, quer dizer, de quem foi essa voz, né? Aí ele foi e fala na Capitu. A imagem de Capitu ia comigo. E a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim... A imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas, né? Ele pensou em muita coisa e chorou. Há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar... Então, quer dizer, a imaginação dela levou a imagem de Capitu, a imaginação dele, né? A imaginação dele o fez chorar, mas a imaginação dele também o fez ir até Capitu, né? Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. Enfim, dá a entender que a voz era dela, e aqui confunde, não deixa muito claro se foi a imaginação ou se foi a da voz dela mesmo. Porque ele estava rindo, ele voltou muito leve para casa, né? E ele termina o capítulo
falando no Pádua e na humilhação dele, na tristeza dele, enfim. Então, fica aqui, né, essa marca de José Dias, esse jeito dele tão malvado, né, que ele foi, essa tristeza de Pádua, Bentinho, que a gente não sabe se ouviu mesmo a voz de Capitu, se imaginou, né, e tudo isso bem retratado nesse capítulo. Bom, e vamos parar por aqui hoje, tá? Por quê? Porque minha bateria tá acabando e eu não vou conseguir ler mais. Eu tava aqui super empolgada. Eu tô sem meu carregador, confissões, né? Eu tô sem meu carregador, tem 3% de bateria no meu telefone e, enfim, eu não vou conseguir ler mais que isso, não vou conseguir encerrar decentemente esse nosso vídeo 11, tá? Então, muito obrigada pela companhia, ótima noite para vocês, fiquem atentos, tá? Porque foi o que eu expliquei no início a respeito das postagens da leitura, fiquem atentos, tá bom? E é isso. Até a próxima leitura.